Tem dias que levantar da cama parece menos um ato de acordar e mais a obrigação de vestir uma armadura de isopor só para ir comprar pão. A gente gasta tanta energia polindo carenagem social que, quando chega no espelho à noite, não sobrou ninguém ali dentro para olhar de volta. Você já reparou no trabalho invisível que dá apenas manter a fachada de que está tudo sob controle? Não é nem sobre vencer na vida ou alcançar grandes metas. É aquela microcoreografia diária em que você ajusta o tom de voz, a postura nos ombros e a expressão facial exata para o mundo não achar que você está a 1 milímetro de surtar na fila da padaria. A gente passa o dia inteiro operando um sistema de resfriamento interno só para garantir que a carcaça social continue brilhando, intacta, enquanto por dentro a temperatura já derreteu os circuitos. Sabe aquela cena em Toy Story em que o Andy entra no quarto e todos os bonecos despencam, desabando no chão no segundo exato em que a porta fecha? É exatamente assim que você se sente quando finalmente tranca a porta de casa no fim do dia. A mão ainda na maçaneta, a chave na fechadura, e o corpo inteiro desmorona no tapete da sala. Aquela postura erguida durante horas no elevador, o sorriso amarelo para o vizinho, o jeito educado de responder o entregador, o tudo bem, e com você? Padrão automático, tudo isso é guardado na gaveta. Só que o custo energético dessa encenação é silencioso. Você não levantou o peso, não correu maratona, mas chega no sofá parecia que carregou um piano nas costas. A gente vive como se estivesse o tempo todo em um teste de elenco perpétuo. O problema nem é o julgamento alheio em si, mas a antecipação dele. Antes de qualquer coisa acontecer, a sua cabeça já rodou 3 cenários possíveis sobre o que vão pensar da sua roupa, do seu cabelo, da sua opinião meio torta sobre qualquer assunto irrelevante da semana, ou daquele silêncio constrangedor que durou 2 segundos a mais no grupo de mensagens. A vida virou um ensaio geral que nunca estreia. Michel de Montaigne, lá no século XVI, já reparava nessa mania esquisita que a gente tem de viver para a plateia. Ele escrevia nos seus ensaios sobre como o homem ordinário gasta a maior parte da sua existência preocupado com o que os outros vão contar a seu respeito, como se a nossa verdadeira vida estivesse sempre na mente alheia, e nunca na nossa própria pele. Montaigne falava que a nossa maior obra-prima não é governar impérios ou escrever livros, mas simplesmente viver a nossa vida comum. Mas como é que a gente faz isso quando aprendeu desde cedo que existir é, antes de tudo, uma obrigação de exibição? O resultado disso é que a gente vai terceirizando a nossa própria paz de espírito para a aprovação de quem mal presta atenção na gente. No fundo, a maioria das pessoas está tão ocupada tentando parecer bem que nem tem tempo de reparar nas suas falhas. Mas a gente continua acreditando que há um holofote invisível nos seguindo o tempo todo, anotando cada derrapada, cada tropeço no meio da frase, cada momento de cansaço em que a máscara escorregou. Pensa naqueles dias em que você acorda com a energia no talo da reserva. O corpo pesa, a cabeça está meio oca, a vontade de falar com alguém é exatamente zero. Mas aí toca a campainha, ou você precisa descer para pegar uma encomenda, ou encontra alguém no corredor do prédio. Imediatamente, aciona-se o gatilho. Os ombros dão aquela estufada para trás clássica, o rosto se ilumina no simulacro de simpatia e a boca solta um tudo ótimo. Que soa falso até para o seu próprio cachorro. É um reflexo condicionado tão forte que a gente quase acredita na mentira que acabou de contar. O filósofo coreano Byung-Chul Han chama essa nossa época de a sociedade do cansaço, onde o sujeito de desempenho se explora a si mesmo de bom grado, achando que está se realizando. Só que, na prática, a gente não está se realizando coisa nenhuma. A gente está apenas cumprindo um catálogo exaustivo de expectativas que ninguém assinou embaixo, mas que todo mundo finge obedecer. A gente virou o gestor da própria imagem de marca, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o pior, sem direito a férias remuneradas da própria persona. Aí você abre o aplicativo de mensagens e vê aquela figurinha engraçadinha que mandaram num grupo. A sua vontade era mandar só um ponto final ou ignorar solenemente. Mas não. Você coloca 3 risadas digitais. Porque sente que não responder com entusiasmo regulamentar vai fazer o outro pensar que você está chateado, ou pior, que você é uma pessoa difícil. E assim, um tijolinho de falsidade cotidiana vai sendo assentado na parede invisível que separa o que a gente realmente sente do que a gente acha que os outros toleram ver. A gente gasta tanta energia polindo a vitrine que esquece completamente que a loja por dentro está vazia. O problema de manter o personagem o tempo todo é que, chega uma hora, a gente começa a esquecer quem é o ator e quem é o boneco. Você olha no espelho e tem a nítida impressão de que está encarando um colega de quarto distante, alguém que você hospeda por obrigação e com quem mal conversa sobre as coisas que realmente importam.
É o cansaço de quem tem medo de ser comum. Porque ser comum, hoje em dia, parece quase um defeito de fabricação. Se você não está produzindo, se não está bem resolvido, se não tem uma resposta espirituosa na ponta da língua, ou se simplesmente quer o direito sagrado de passar uma tarde inteira olhando para o teto sem culpa nenhuma, parece que você falhou no contrato básico de convivência da modernidade. É aquela sensação que bate no meio da tarde de domingo, quando a luz do sol começa a mudar de cor na sala e entra aquele silêncio meio oco. É o momento em que a bateria social zera de vez e você percebe que passou a semana inteira respondendo mensagens antes de pensar nelas, concordando com coisas que achava absurdas só para não gerar clima, e sorrindo com os olhos esticados para a câmera invisível da sua própria cabeça. Sabe aquela dinâmica clássica do show de Truman, em que o personagem do Jim Carrey vive numa cidade inteira construída para ser assistida, onde todo mundo ao redor é ator e cada esquina foi planejada para render uma boa impressão? Só que na nossa versão contemporânea, a gente não é só o protagonista iludido, a gente é o diretor, o roteirista, o crítico chato do jornal e a plateia que fica na primeira fileira julgando o próprio desempenho. A gente construiu um estúdio de gravação dentro do próprio cérebro e esqueceu onde fica a porta de saída. O filósofo francês Jean-Paul Sartre falava muito sobre como o olhar do outro funciona como um tribunal permanente. Ele dizia que, quando a gente se sente visto, a nossa liberdade imediata evapora porque a gente passa a ser definido pelo que o outro capta da gente. É por isso que dá tanto trabalho ir à padaria de pijama ou recusar um convite com a verdade nua e crua. A gente tem pavor de que o outro olhe para nossa vulnerabilidade e dê nota baixa. Então a gente veste a armadura da simpatia compulsiva. A gente prefere parecer interessante a ser real, prefere parecer ocupado a estar entediado, prefere parecer infalível a admitir que não faz a menor ideia do que está fazendo da própria vida. E o resultado dessa encenação contínua é que a gente vai se tornando um estranho para si mesmo. Lembra daquela cena genial em Clube da Luta em que o personagem do Edward Norton descreve o catálogo de móveis da IKEA como uma lista de definições para a identidade dele? Que tipo de mesa de centro define quem eu sou? A nossa versão atual é parecida, mas em vez de móveis, a gente coleciona adjetivos aprováveis. Que tipo de opinião define quem eu sou? Que tipo de rotina organizada faz os outros pensarem que eu tenho controle de tudo? A gente passa tanto tempo escolhendo o verniz que esquece que a madeira debaixo está podre de tanto cansaço. A verdade é que essa performance toda é exaustiva porque ela exige um esforço sobre-humano para manter a consistência de um personagem que não existe. A vida real é esquisita, cheia de dias cinzas em que a gente acorda com o cabelo amassado, sem vontade de falar com ninguém, errando palavras simples e comendo restos de ontem na panela. E está tudo bem nisso. O problema é que a gente aprendeu a ter vergonha da nossa própria humanidade ordinária. A gente quer ser a versão finalizada, o corte do diretor, a cena pós-crédito impecável. Só que o encanto da vida, e o único jeito de respirar fundo sem sentir dor no peito, está justamente em aceitar que a gente não precisa prestar contas da nossa paz para a galeria. Da próxima vez que você se pegar ensaiando mentalmente uma resposta espirituosa ou ajeitando a postura para caber na expectativa de alguém que mal importa, lembra que o mundo não vai desabar se você simplesmente for meio sem graça, meio cansado e totalmente honesto sobre o seu silêncio. Ninguém ganha medalha de ouro por aguentar tudo sorrindo. Fecha a aba do navegador mental, larga o personagem na chapelaria do teatro e vai cuidar do seu canto, do seu tempo, da sua bagunça legítima. A vida não é um desfile de moda conceitual, é só esse espaço meio rústico, meio bagunçado, onde a gente tenta ser de verdade quando ninguém está olhando. É isso. Vai lá viver. Foto real. Cansaço real. E a só na voz. Deixa o like.